Então, tudo que eu disponibilizar para vocês nesse curso, né? Bom, primeiro, meu nome é Paulo Silva, sou professor de vocês de Física Geral 1, sou físico do Departamento de Física da UFPB, e tudo que eu disponibilizar para vocês nesse curso vai ficar nessa plataforma chamada Moodle. Quem nunca acessou, certamente vocês vão receber um e-mail para acessar, né? Vai ter lá o link, vocês entram, quem tiver que se cadastrar, se cadastra. E vai ser muito útil, porque eu vou colocar muita coisa importante lá, principalmente testes, né? Que alguns não vão valer para nota, outros vão valer para nota, e é importante que vocês acessem. E algum material extra que eu acho interessante, que vocês possam acompanhar, usar para poder melhorar o entendimento de algumas coisas do curso, né? Aprimorar alguns conhecimentos, tá bom? Bom, antes de falar qualquer outra coisa, né? Isso aqui é um curso de física e, como toda ciência, o objetivo das ciências, e não só as ciências, né? Vocês das diversas áreas aí do conhecimento que estão ingressando agora ou que já estão refazendo o curso de física, né? Por uma segunda ou terceira vez, não sei. Vocês sabem que o importante nas engenharias e nas ciências é você conhecer as coisas, né? Saber com o que você está lidando, para que você possa criar algo novo, ou, no mínimo, para que você possa compreender como as coisas que existem funcionam, né? Então, eu vou começar esse curso com essa frase do Richard Feynman, que foi um dos físicos mais brilhantes do século XX, né? Na minha opinião, talvez o mais brilhante. E ele diz o seguinte, tá? Você pode saber o nome de um pássaro em todas as línguas do mundo, mas quando você tiver terminado, você não saberá absolutamente nada, o que quer que seja a respeito do pássaro. Então vamos olhar o pássaro e ver o que ele está fazendo, que é isso que conta. Eu aprendi muito cedo a diferença entre saber o nome das coisas e saber coisas. Então, essa é uma frase do Richard Feynman que eu acho que vocês deviam levar como mote para o resto da vida de vocês. Porque não adianta decorar uma coisa, por exemplo, nomes de coisas, e não saber exatamente o que significa, para que serve, como funciona. O curso de física na universidade, eu não sei se alguns de vocês já perceberam, e todos os cursos, em princípio, o objetivo é que vocês aprendam coisas que vão ser úteis, né? Se vão ser úteis, é bom que vocês aprendam bem, tá certo? E para aprender bem, vocês vão ter o meu auxílio. Eu não sou a fonte de conhecimento de vocês, mas eu vou ser a fonte de conexão entre o conhecimento e vocês, tá? Então, eu vou estar aqui para auxiliar, né? Quem vai te ensinar, de fato, vão ser os livros, vão ser os exercícios, as tarefas que vocês devem realizar, né? E a maneira no modo que vocês estudam, né? Uma das coisas que eu vou fazer ao longo desse curso é estabelecer quais são os objetivos de cada sessão, cada capítulo, tá? E nesses objetivos é bom que vocês prestem bem atenção, porque é lá que vai estar o que vocês devem saber. Então, esforcem-se para realmente verificar se aquilo que está no plano, né, no planejamento de cada aula, se você aprendeu bem. E para saber se você aprendeu bem, vão ter os exercícios, os testes, alguns vão ser mais simples, outros mais sofisticados. E, principalmente, para preparar vocês para as avaliações, eu vou indicar o que vocês devem saber. Eu não vou dizer, ó, esse exercício vai cair ou aquele, isso não faz o mínimo sentido. Aí cairia naquela categoria de conhecer o nome das coisas, ou seja, vocês vão decorar, mas não vão saber fazer, de fato, um exercício, tá? Mas eu vou dizer para vocês o que vocês devem saber para poder resolver os tipos de problemas que podem aparecer nas avaliações, tá? Então, essa primeira transparência tem a ver com isso, certo? Esse curso de física, para quem está começando a primeira vez, ele sempre apresenta algumas dificuldades, né? Geralmente tem a ver com
o conteúdo da matemática que vocês devem saber. Parte dessa matemática vocês vão aprender ao longo do curso, nos cursos de cálculo. Talvez o currículo dos cursos de engenharia, não sei como é que está o currículo de vocês, mas é possível que... tem que ficar admitindo as pessoas, devia ter um jeito de entrar direto aqui. É possível que vocês já tenham curso de cálculo no primeiro período e esse seja já o segundo período de vocês. Então, se for assim, ótimo, porque já adianta alguns tópicos que são importantes para entender o que vai ser apresentado nesse curso. Tá? Por outro lado, eu pretendo resvalar nos tópicos importantes, né? Relembrar algumas ideias. Para aqueles que já aprenderam é ótimo, porque vocês reforçam o que já sabem. Para aqueles que nunca viram, vai ser uma primeira abordagem simplificada, por exemplo, um conceito de derivada, um conceito de cálculo vetorial, alguma coisa importante que a gente vai precisar usar, eu vou apresentar antes de desenvolver o uso dessas ferramentas no curso, tá bom? Então não se preocupem, eu vou tentar facilitar a vida de vocês nesse sentido. Por outro lado, vocês vão ter que fazer a sua parte. Né? Vocês podem estar atrás só de nota, né? Mas eu acho que um curso, você aprende bem o que deve ser aprendido, a nota vem naturalmente. Tá? Se você só tirar a nota e não souber nada, você vai pagar lá na frente, na hora que for um profissional formado. Tá certo? Então, tomem cuidado para não cair nesse engodo, né, que alguns trazem da fase da escola, do colégio, que basta tirar nota, porque não basta. Tá bom? Deixa eu ver fone, quem é que está no fone. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou falar das avaliações, rapidamente. Nós vamos ter 3 avaliações, tá? As datas estão marcadas. Uma quarta avaliação que está, não sei quem já entrou no SIGA, mas tem lá uma data marcada, ela consta ali só para que eu dê uma entrada numa nota. E essa nota vai ser a nota das listas que vão valer pontos. Tá? Então, vocês vão ter listas, essas listas no final do curso, né? Eu vou dar uma média para essas listas e ela vai contar como uma nota de uma prova. Então, basicamente, ela conta como 25% da nota total, são as listas, e 75% são as avaliações, que são 3. Tá? Então, uma data lá é só fictícia. Né? A última prova certamente vai ser na data da P4, enquanto a P1 e P2 vão ser mais ou menos naquelas datas que estão marcadas. Se precisar mudar alguma coisa ao longo do período, vocês serão avisados, tá bom? Então, isso são as avaliações. A média final vai ser a média aritmética dessas 4 avaliações, né? 3 provas e uma média de exercícios. E quem ficar entre os 4, né, entre 4 e 7, no princípio, tem direito a uma prova final. E quem passar com 7, acabou o curso. Boa viagem até o curso de Física 2. O que mais que eu poderia dizer? Eu estou disponível, tem os horários que eu deixei disponível para vocês, está lá também no SIGA. Acho que eu deixei terças e quintas das 2 às 4, mas em princípio vocês podem me procurar o horário que quiserem. Se eu tiver disponível naquele momento, eu atendo vocês, tá bom? Sou bastante acessível nesse ponto. E outra coisa, a presença de vocês vai ser a presença de vocês nessas aulas, tá bom? O que mais que eu posso dizer quanto a essas informações iniciais? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Tinha um pessoal das engenharias elétricas e de energias renováveis que eu mandei um e-mail agora há pouco. Parece que tem um evento do PET, me pediram para liberá-los. Quem tiver nessa condição e for participar desse evento, pode ir tranquilamente. Eu vou
deixar gravada, como eu falei, essa aula, e assim vocês podem rever a aula mais tarde, tá bom? Tomara que não tenha ninguém nessa condição, né? Ok. Alguma pergunta? Professor, Sim, peraí, só um instantinho. Antes de vocês perguntarem qualquer coisa, eu vou pedir para que todos liguem os seus vídeos, que eu quero ver a cara de vocês, né? Quero ver vocês dormindo. Diga, quem é que estava falando? era eu. O senhor indica algum livro de física para a gente? Então, Tatiane, né? Tatiane, cadê você? Cadê seu vídeo? Liguem seus vídeos, Calma por aí que eu tô favor. meio perdida aqui para ligar o vídeo, mas eu vou ligar. Só um instante. Sim, senhora. O meu vídeo é tudo preto. Está nas trevas aí? Quem é que está falando? Daniel Daniel? Coelho. É. E por que é tudo preto? É muito conveniente, muito conveniente. É tampado as coisas que eu não consigo tirar. Nossa, desculpinha. Ok. Professor, Diga. tem alguma informação sobre as aulas presenciais, se vai retornar dia 21 de março ou não? Então, por enquanto está previsto o retorno dia 21 de março. Tá? Se não acontecer nada, se não mudar nada, então vai ser como previsto. Tá bom? Tá certo, obrigado. Eu, particularmente, eu acho ótimo a aula remota porque eu tenho percebido nos cursos que eu tenho dado uma interação até maior com os estudantes. Parece que vocês perdem um pouco da timidez quando é remoto. Quando eu estou em sala de aula, não sei se a minha cara assusta, o pessoal não pergunta muita coisa. E como é física teórica, não tem muito segredo para não ser remoto. Tal. O maior problema das aulas remotas é vocês saberem aproveitar ou não. Se vocês souberem aproveitar, vocês se dão muito bem, né? Senão vocês acabam prejudicando o aprendizado, deixando só para ver depois acumula e não aprende nada, não estuda nada. Isso prejudica muito. Mas se vocês souberem tratar como se fosse uma aula presencial, nada muda. Tá? E me ajudou, inclusive, como eu tive que aprender a usar esse Moodle e tudo mais, ajudou a melhorar algumas coisas no curso, deixar novas possibilidades, né, de exercícios e tudo mais, que ajudam vocês no aprendizado. Então, mas isso não é uma questão de preferência, isso é uma questão da determinação lá de cima, do conceito. Quando for o momento, tudo vai retornar ao presencial. Tá bom? Eu sugiro que vocês deixem para, por exemplo, durante as aulas, né, que vocês não utilizem o chat, o bate-papo aqui para ficar conversando entre vocês. A não ser que seja sobre o assunto da aula, alguma coisa que vocês não entenderam, porque senão vocês vão se dispersar e vão perder conteúdo. Tá? Isso é uma das coisas que eu queria recomendar. A outra, não tomem uma videoaula como o único recurso de aprendizado, porque não é. A videoaula é mais para orientar vocês no aprendizado. Vocês só vão aprender física mesmo, lendo. Agora, só ler também não adianta, você entender o que está lá. E entender, essa é a maior dificuldade, porque às vezes a própria língua portuguesa, o domínio da língua portuguesa que alguns estudantes têm é insuficiente, no sentido de que se você não consegue compreender a formulação de uma frase de maneira sem ambiguidades, isso compromete o seu aprendizado. Então, por isso que aqueles que têm muito mais leitura, né, na sua história, conseguem se dar melhor na hora de ler um texto de uma questão, de ler um texto explicando algum conceito, né, e mesmo na formulação de uma resposta de algum problema, usando a própria matemática. Tá? Então, sugiro que vocês invistam bastante nisso. Tá? Então, é muita leitura e exercício, é isso que vocês vão ter que fazer. Tá? E exercitar não de maneira, o livro aberto ali, copiando coisas, isso não é exercício. Você vai fechar o livro, vai pegar o problema, ou não, agora eu conheço o conceito, eu já sei tudo, eu sei que
velocidade é ΔX sobre ΔT, essas coisas todas. Eu sei qual é o conceito de massa, de tempo. Agora eu vou usar esses conceitos. Então eu vou fechar, se eu conheço, eu vou fechar, eu vou pegar o problema e vou resolver, porque a vida vai ser assim. Vocês não vão resolver problemas que já estão resolvidos. Para isso você usa o pacotinho aí que faz tudo para você. Tá? Claro, alguns vão fazer só isso, resolver problemas que já estão resolvidos, ou seja, só assinar o papel. Para esses, tudo bem, mas aqueles que querem ir além, querem desenvolver, né, novas tecnologias, como vocês são de engenharia, né, acho que esse é um objetivo maior. Entrar em alguma empresa em que você vai ser responsável por desenvolver determinada tecnologia para aquela empresa. Né? Para isso, você vai partir de conhecimentos que você adquiriu e do zero você vai construir algo, ou baseado em alguma coisa que já existe, você vai modificar, né, através da sua criatividade, do seu conhecimento, para chegar em algo melhor. Então, para isso tem que aprender. O primeiro passo são os cursos da universidade. Não é onde você vai aprender tudo, talvez esteja longe disso, infelizmente, mas é um passo necessário, por isso que a gente tem que avaliar vocês. Por isso que eu não posso simplesmente, mesmo, por mais que eu goste de você, eu acho você, esse camarada é muito legal, é bacana. Eu não sou Papai Noel, né? Não vou dar presente para ninguém. Vocês é que tem que ir atrás de suas notas, do seu desempenho. Então, eu separo muito bem o que é amizade, coleguismo, do que é a parte profissional. E a parte profissional implica que eu vou avaliá-los, esquecendo quem vocês são, esquecendo qual é a origem, não quero nem saber. Quero saber o que você tem para me mostrar em termos de conhecimento de física. Infelizmente, tem que ser assim. Tá? É o único jeito de preparar vocês para a vida lá fora. Né? Que nem aquela história, o pai que passa muito a mão na cabeça do filho, o filho está muito mal preparado para a vida real. Né? Então é isso, esses são meus comentários. Agora eu acho que foi a Tatiane, né, que perguntou sobre as referências bibliográficas, não foi, Tatiane? Tá por aí? Isso, estou aqui. Certo, então, referências bibliográficas, deixa eu mostrar para você aqui. Eu coloquei, já está lá no SIGA, vocês conseguem ver a tela aí? Plano de curso, tem plano de curso aqui, ó. Referência, eu vou até aumentar um pouco. Referências básicas. Tá? As referências básicas são 3. Basicamente, eu vou me basear no Halliday e Resnick, né? Que é essa segunda referência que está aqui. 10ª edição, mas qualquer edição serve. Se você tiver a 8ª, a 6ª, o conteúdo é o mesmo que está lá. Tá? O que muda é que nas edições mais novas, eles aperfeiçoaram a estrutura para facilitar o aprendizado do estudante. Então, se você puder ter uma cópia da 10ª edição, ótimo. Tá bom? O livro do Nussenzweig, é esse que está aí primeiro, esse que aparece. Se eu consigo. Não consigo nem apontar aqui, porque aqui é um browser. Esse Nussenzweig, que é a primeira referência, ele é um livro muito bacana, ele foi um físico lá da... Foi não, né? Eu acho que está vivo ainda, não me lembro. É esse livro aqui, Moisés Nussenzweig. Deixa eu tirar a luz aqui para ficar. Consegue ver? Esse é um livro que eu indico para quem realmente gosta de física. Tá? Aqui você vai aprender em profundidade. Olha o livro como é que é. Ele é não sei se ele ainda é assim, mas ele era manuscrito. Esse livro. Isso aqui é a minha edição, a 2ª edição, lá da década de 80, eu acho, quando eu era estudante. Muito bem. Esse livro, eu acho ele muito bom, porque ele é bastante profundo, mas eu vou indicá-lo para quem quer se aprofundar mais, quem gosta mesmo de física. Tá? Não vou cobrar muita coisa que tem nele, porque ele é um pouco mais detalhado em alguns aspectos, mas ele é um livro muito bom, por isso que ele está aí nessa lista de referência básica. E tem outro que é no mesmo nível do Resnick, né, que é o Young Friedman, que é essa 3ª referência. Tá? E, de fato, tem várias. Aqui, nas referências complementares, só um instantinho.
Nas referências complementares, tem vários outros livros que são, em geral, no mesmo nível do Resnick, mas tem um que eu adoro, que é Feynman, esse camarada que eu apresentei a primeira transparência para vocês, que ele tem um conjunto de 3 livros, que são as famosas lições de física de Feynman. Eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. São 3 volumes. E ele é muito gostoso também para quem quer aprender física no mesmo nível do Rosenzweig, com profundidade, com diversão. Ele é muito gostoso, tá, de ler. Só que ele é mais difícil do que os demais. Tá? Então, eu sugiro para aqueles que querem se divertir, que gostam de física. Engenharia, infelizmente, são poucos. O que eu acho estranho, né? Porque a engenharia e a física são muito próximas. Muita coisa da física surgiu através de alguns engenheiros que meteram a mão na massa para desenvolver certos conceitos. Um dos maiores exemplos está na termodinâmica, né? O pessoal da termodinâmica geralmente estava envolvido com problemas de engenharia. Mas alguém ia perguntar alguma coisa? Era sobre as referências ou é outra coisa? As referências todas estão no acervo digital no Cigarra? Algumas eu sei que estão, mas eu acho que essas que estão aqui, necessariamente, elas têm alguma plataforma ou na biblioteca, né, da universidade. Tá? Porque eu peguei direto da biblioteca essas referências. Tá? De novo, se você tem um livro que você gosta mais, por exemplo, eu gosto do Alonso e Finn também, ele é um pouco mais profundo do que o Resnick, né? Um pouquinho mais difícil também, mas é um livro muito bom. Você escolhe, eu não vou, como que se diz? Não vou estabelecer, olha, use só esse livro e acabou. O livro que eu vou adotar, eu vou seguir exercícios, geralmente eu vou tomar daqui, são os livros do Resnick, do Rosenzweig, às vezes o Yan, e provavelmente Feynman e Alonso e Finn. Esses são os mais usados. Tá? Mas o livro que eu vou adotar mesmo é o livro do Resnick. Tá bom? Se vocês souberem que está aí, mais do que suficiente para o curso, né? Para a satisfação de vocês e para tudo mais, aí existem esses outros que eu coloquei e outros que nem estão listados aqui. Tá bom? Aliás, eu vou usar, nessa parte que vai ser remota, eu vou usar até transparências que são fornecidas pela editora Gen, né, que é quem edita esse livro do Resnick. Tá? Eles disponibilizam para a gente. Vai facilitar um pouco o aprendizado nessa parte. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As provas, deixa eu ver se as provas aqui já estão... Tá, eu falei já das provas, né? Mas aí está o cronograma. Em princípio, eu vou manter essas datas. Se for necessário, eu mudo alguma coisa. Tá bom? Como eu comentei já, tem 4 datas de prova, P1, P2, P3, P4, mas, na verdade, vocês terão apenas 3 delas. A quarta, que, na verdade, é a P3 e não a P4, essa P3 vai ser a média dos exercícios, tá? Que eu vou passar ao longo do curso. Então, ao longo do curso, vocês vão ter listas, essas listas vão valer pontos, de 0 a 10, e no final eu faço uma média. Se tiver 10 listas, vão ser as 10 notas, a soma e divisão por 10, ou seja, a média aritmética dessas listas. Vai valer uma nota. Seria a P3, por exemplo. E as outras, P1, P2 e P4, são provas mesmo, que eu aplicarei nessas datas. Tá bom? Reposição, se houver uma falta com justificativa, né, com as normas da UFPB, aí você tem direito a repor a prova que faltou nessa data, 25 de junho, bem no final do curso, entre a prova, a última das provas e o exame final. Tá? Mais alguma coisa? Aqui está o cronograma das aulas, né? Muito bem, a gente vai começar a introdução hoje, vai envolver, falar de certos conceitos importantes para todo o curso,
não só de física 1, mas como física 2, 3, 4. Vocês vão usar o resto da vida que eu vou falar nessa introdução. Tá? Depois a gente vai falar de vetores, que são importantes para entender os problemas tanto da cinemática quanto da dinâmica em 2 ou 3 dimensões no espaço. Tá? A cinemática, que estuda o movimento, né? Como se dá o movimento, seja em 1 dimensão, 2 e 3 dimensões, a gente vai estudar tudo isso, lançamentos de projéteis e tudo mais. A dinâmica de uma partícula, e aí entra, então, as leis de Newton, que provocam o movimento dessas partículas, e o conceito de trabalho e energia, importantíssimo para desenvolver o entendimento de vários aspectos na física, nas engenharias principalmente, o conceito de impulso e momento linear, que estão associados a uma coisa que a gente chama de conservação, uma lei de conservação, né, de momento linear, e que é usado em toda a física, inclusive na física mais moderna, mais contemporânea, de altíssimas energias, que estuda a colisão de partículas elementares, produção de bóson de Higgs, por exemplo. Eu estou falando de coisas mais modernas, mas é uma coisa tão importante na física newtoniana quanto na mecânica quântica. Tá? Esse conceito de impulso e momento linear. E que vocês vão aprender a usar de variadas maneiras. E, finalmente, a gente vai falar da rotação de corpos rígidos. Não só de uma partícula, mas a gente vai entender como é que a gente estuda um movimento de um corpo, por exemplo, uma garrafa como essa, no espaço, a partir do que vocês aprenderam antes e juntando agora o conceito do que é um corpo rígido e adicionando a tudo isso o fenômeno da rotação, né? Rotação no espaço. Tá bom? Esse é o assunto mais difícil, que é dado por último, porque ele exige tudo que veio antes e envolve noções novas que muitos de vocês nunca viram na vida. Então, acaba sendo a parte mais árdua de todo esse processo de aprendizado desse curso de Física 1. Por isso é bom você estudar bem o que vem antes, para não chegar lá no final e se perder por completo. Tá? Eu não quero isso não é para aterrorizar ninguém, mas é só para avisar que não é um curso difícil, mas ele se torna difícil se você perder o fio da meada, tá bom? Então tente acompanhar de perto o máximo que você puder. Claro, o ideal é sempre vocês lerem antes o assunto, antes de vir para a aula, que aí, né, vocês já têm uma noção básica. Eu vou apresentar algo, aí você vai, poxa, mas eu entendi isso, o professor está falando aquilo, professor, o que é isso? A chance de vocês aprenderem mais é maior quando você lê antes. É muito difícil, eu quase nunca vejo um estudante que lê antes, mas tem, de vez em quando tem. E geralmente é um estudante que acaba se saindo melhor, né? Mas eu sei que tem muita coisa para vocês fazerem na vida de vocês. Eu espero que vocês consigam arranjar o tempo para seguir esse tipo de estratégia, né, nos estudos. Para qualquer matéria, essa é a melhor possibilidade. Ler antes de chegar na aula. Tá? Muito bem. Acho que tudo que tem aqui eu já falei antes. Isso aqui está lá disponível para vocês. Tá? Esse é o plano do curso. Eu vou colocar isso também lá no Moodle. Tudo vai ficar disponível. E, como eu disse, a cada aula eu vou fazer um plano. E é importante que vocês se atenham ao plano no seguinte sentido: quando vocês forem estudar, vocês vão olhar lá cada item do plano, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que sair sabendo, né, dessa aula ou desse estudo, desse capítulo. E a hora que você tiver certeza que sabe o que está ali, pronto, você está preparado para começar a se exercitar, tá bom? Mais alguma coisa que alguém queira perguntar a respeito da estrutura do curso? Então, essa aula de introdução, a gente vai falar de medidas e padrões. Ninguém tem mais nada? Então, vamos lá. Ok. Tem que saber qual é a tela que eu vou colocar. Medição. Vamos lá. Esse é o
primeiro capítulo importante que a gente vai tratar. Físicos, engenheiros, cientistas sempre vão se deparar com a necessidade de medir alguma coisa, tá? Seja uma temperatura, seja o comprimento de algo, seja a duração entre dois eventos. Então, isso em qualquer etapa de qualquer experimento, em qualquer estudo que vocês venham a fazer. Tá? Por isso que é tão importante a gente começar por aqui. Tá? Então, a gente vai começar falando de uma grandeza que é o comprimento. Uma das grandezas fundamentais da física. E os objetivos, né, para esse curso, para essa primeira etapa, aqui. Vocês têm que sair daqui sabendo citar quem são as unidades fundamentais do sistema internacional. Isso é muito simples. Muitos de vocês já sabem, né? O metro, o segundo, o quilograma. Que para esse curso são as unidades que a gente vai precisar. Existem outras unidades, né? Temperatura, intensidade de luz, de radiação, e por aí vai, mas isso está associado com os cursos que vocês verão em Física 2, Física 3, assim por diante. Então, aqui, a gente precisa de 3 delas. Tá? Vocês vão saber citar os prefixos mais usados no sistema internacional. Tá? Prefixos, por exemplo, quilo, tera e assim por diante. A gente vai ver aqui uma tabela com isso. Aquilo lá você vai ter que decorar, não tem jeito. Mas esse é um objetivo que você tem que ter em mente, que você tem que aprender. Tá? Depois, você vai ter que saber mudar entre as unidades, entre as grandezas. Você tem uma determinada grandeza, e você pode expressar essa grandeza, né, de várias maneiras diferentes. Tá? Pode expressar em grama, quilograma, em unidades de massa atômica. Então, você tem que saber como que eu translado de uma unidade para outra. Tá? Então, isso é chamado o método de conversão em cadeia. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Uma vez feito uma vez, você vai saber fazer sempre. Não tem segredo nenhum. Tá? E definir quem é o metro, tá? Em termos da velocidade da luz no vácuo. Quer dizer, nós temos algumas maneiras de definir metro, eu vou falar para vocês sobre elas aqui. E hoje a gente usa uma que está associada à velocidade da luz. Tá? Vou explicar qual é essa definição. Tá bom? Então, esses são os objetivos. E se você conseguir entender essas 4 coisas que estão aí, ótimo. Muito bem. A primeira coisa é que eu preciso de algumas regras, né? Eu não posso simplesmente medir... Professor, Diga. tem uma amiga minha que quer entrar na aula. Ela é do nosso curso também. Opa. Infelizmente, aqui eu estou tendo que admitir um por vez. Eu não sei por que está acontecendo isso. Ela está entrando todo mundo. Vocês estão entrando através do link que eu mandei, não? Sim, através do link. Desculpa, do convite. Eu mandei um convite para cada um de vocês num e-mail. Se vocês entram através daquele convite, acho que entra direto, não tenho certeza. Não, tem que botar o usuário sim, e depois tem que esperar o senhor ficar autorizando a nossa entrada. Certo, eu vou ver se tem um jeito depois de deixar vocês entrarem sem precisar dessa autorização. Por enquanto eu não vou procurar aqui, senão eu vou perder tempo. Tá? Ô, professor, esse slide vai estar disponível depois para a gente? Os slides, infelizmente, eu não posso disponibilizar porque tem copyright da editora aqui. Mas ele vai estar aí na aula que está gravada. Tá? Infelizmente, eu não posso fazer isso. Mas isso aqui é basicamente só uma orientação de tudo que já está no livro. Tudo isso você encontra no livro texto. Tá? Acho que na aula vai ter até mais coisas do que o que vai ter nesses slides, porque eu não vou apresentar só esses slides. Esses slides servem como um guia, mais nada. Tá? Então, primeiro, por que eu preciso, o que eu preciso fazer, né, para estabelecer essas regras, para medir e comparar a grandeza? Porque senão eu vou vender um produto para você. Eu digo, olha, aqui tem 10 merrecas de não sei o quê. Ah, mas eu quero 10 quilos de não sei o quê. Então, 5 merrecas equivalem a 10 quilos. Aí, para outro, eu falo, não, 5 merrecas equivalem a 1 quilo. Fica um negócio meio sem
padrão nenhum, sem ordem, você pode pagar mais caro por um produto do que o outro, sendo que é o mesmo produto e o mesmo vendedor. Você precisa padronizar as coisas, né? Então, isso já começou lá nos primórdios da civilização, você criar padrões, né? Por exemplo, existem medidas aí, você já ouviu falar em pés, em jardas, tem as mais variadas, e elas surgiram dependendo do tipo de civilização que as definiu, né? Só que a gente precisa de um padrão que seja global, tá certo? Que sirva para todo mundo em qualquer lugar do planeta ou até fora do planeta. Se eu estiver fazendo experimento na Lua, eu quero que o padrão que eu defini seja útil lá também, né? Ou em Marte, sei lá onde for. Tá? Então, para isso, eu preciso estabelecer certas regras. Tá? E aí, definir unidades de medida. E a partir dessas definições, dessas regras, todo mundo usando os mesmos padrões, você sabe que quando eu comprar 1 quilo de batata aqui no Brasil, ou 1 quilo de batata nos Estados Unidos, ou na China, né, vai ser o mesmo quilo. Não tenho por que desconfiar que vai ser diferente. Tá? É claro que isso levou alguns reis a introduzirem os padrões que ficassem no chamado birô de pesos e medidas, porque alguns comerciantes, né, falavam, aqui tem 1 quilo, quando na verdade tinha menos de 1 quilo, né, estabelecendo as suas próprias medidas, né? Então, para isso, existe um instituto para isso, que tem um padrão para cada uma dessas medidas, e todo mundo vai lá, copia esse padrão, faz cópias, todas as réguas são baseadas na mesma régua padrão, por aí vai. Então, aí eu vou ter certeza que está todo mundo medindo a mesma coisa. Tá bom? E a unidade é aquilo que se atribui ao valor de uma grandeza. Um valor sozinho, um número, não significa nada. Por exemplo, falar 10. 10 o quê? 10 quilogramas, 10 metros, 10 anos, 10 segundos. Então, todo número em física, ou pelo menos quase todo, exceto aquelas quantidades que não têm o que a gente chama de dimensão, são adimensionais. Por exemplo, 10 batatas são apenas 10, né? Não é 10 de uma certa quantidade, uma certa grandeza. Não tem quilo, não tem metro, não tem nada envolvido, são apenas 10 batatas. Então, um número igual a 10 pode vir sem unidade nessa situação. Mas, quando eu falo de uma grandeza física, eu preciso atribuir a sua unidade. Então, tudo que vocês fizerem em física, não esqueçam nunca de colocar a devida unidade. Unidade de massa, tempo, comprimento, pressão, por aí vai. Tá? Então, vamos lá. Vamos definir um metro padrão. Quem é um metro padrão? Inicialmente, vou pegar aqui a minha transparência. O metro padrão, vou pegar uma foto para vocês. Aqui. Parece? Vamos ver. Por que ele não parece? Tá aqui. Todo mundo vê aí o metro? Então, o metro padrão é isso daqui. Ó. Existe uma barra, essa barra aqui, ó. Tá vendo? Essa barra definiu-se que ela tem um comprimento de 1 metro. Foram feitos um risquinho numa borda, um risquinho na outra, e a distância entre esses 2 riscos foi chamada de metro. Tá? E quem quiser usar esse padrão, vai lá, copia, faz uma barra idêntica e leva para o seu país, né, para o seu Instituto de Pesos e Medidas, e todo mundo vai fazer réguas baseadas nesse metro padrão. Então, você sabe que qualquer régua que você construir a partir disso vai medir a mesma quantidade em metros. Tá bom? Isso é assim que se define. Agora, como é que o cidadão definiu? Ele escolheu alguma coisa, vou chamar isso aqui de metro. Eu podia pegar, de novo, essa garrafa, tem um certo comprimento entre uma borda e outra, e falar, bom, isso daqui é 1 metro. Todo mundo vai fazer 1 metro a partir desse meu metro padrão. Obviamente, é diferente desse metro padrão que está aí na transparência de vocês. Tá? O tamanho é diferente. Então, se eu vou padronizar, eu preciso que todo mundo concorde que esse seja
o comprimento que o mundo todo vai usar. E foi o que fizeram nessa convenção lá no Instituto de Pesos e Medidas, na França, e convencionado que esse é o método padrão. Então, os Estados Unidos têm lá a sua barra, o Brasil tem a sua, o Peru, a Guatemala, todo mundo tem uma barra idêntica a essa que foi copiada. Tá? Claro, o método padrão teve uma definição que valeu por muito tempo. No entanto, o tempo passa e você, realizando medidas cada vez mais precisas, observa que esse metro não é tão adequado para as medidas que você está fazendo. Então, você muda, né, o seu padrão. É por isso que a gente vai chegar num outro padrão, que é esse daqui. Definir o metro como a distância percorrida entre um metro, a distância percorrida pela luz no vácuo em um intervalo de tempo 1 dividido por 299.792.458 segundos. Tá? Se você olhar, o que está no denominador aqui, esse 299.792.458, é a velocidade da luz. Tá? Por que se escolheu esse novo padrão? Porque a velocidade da luz é algo que não varia. Tá? Não varia, ela é uma constante fundamental da física. Você vai em qualquer lugar no universo, a velocidade da luz deve ser a mesma coisa, né? No vácuo. Tá bom? E por isso ela é um ótimo padrão. Imagina eu pegar e definir o meu metro como, por exemplo, o metro é a distância que está da raiz dessa árvore até o topo da árvore. Tudo bem, passou um tempo, a árvore cresceu, o metro mudou. Entende? Eu não posso pegar quantidades que sejam variáveis. Né? E mesmo essa barra, uma barra de platina e irídio, aí fica como curiosidade para vocês descobrir por que se escolheu platina e irídio. Né? Essas coisas eu vou deixando para vocês irem atrás, né? Quem tiver interesse. Mas escolhendo essa barra de platina e irídio, que eu acabei de mostrar para vocês, essa que está aqui. Cadê ela? Peraí. E definiram um metro a partir daí. Né? Então, todo mundo faz essa cópia, só que mesmo essa barra, ela sofre alteração com o passar do tempo. Né? Seja por absorver algumas moléculas de ar que estão ao redor, com limpeza ou tudo mais, ou dilatação mesmo. Então, você tem que ter em conta que esse metro não é um metro tão fixo como um metro baseado na velocidade da luz, que é uma constante universal, que não vai mudar nunca. Entendeu? Ok. Então, está aí definido. Vocês têm coloquei duas maneiras de definir um padrão para um metro. Tá? Claro, para uma régua caseira, o padrão lá da França está ótimo, né? Aquela barra de platina e irídio. Mas se eu vou fazer experimentos sofisticados, é melhor que eu tenha um padrão do metro muito mais preciso, né? Em que a acurácia das minhas medidas seja compatível com o padrão que eu estou usando. Tá? É que nem querer medir, a gente vai falar de tempo depois, que nem querer medir um intervalo de tempo, por exemplo, de uma partícula, o tempo de vida de uma partícula, que exige uma fração de segundo muito pequena, com um relógio de pulso. Não faz sentido isso. Meu relógio de pulso não tem essa precisão. Tá? A mesma coisa acontece com o padrão de comprimento. Tá? Então, a luz percorrendo a distância de 1 metro significa 1 de 299.792.458 do segundo. Tá? O segundo a gente vai definir ainda. Parece até... Poxa, o cara está falando em segundo e nem definiu isso aí. Eu só estou apresentando para vocês aqui qual é a medida atual, qual é o padrão atual do metro. Tá? Mas vocês vão daqui a pouco se deparar com as outras unidades que têm a ver com tempo e com massa. Tá bom? Deu para ter uma ideia, né, que padrões são importantes. Se eu não definir padrões, cada um vai ter uma medida diferente. É muito simples, não tem muito segredo nessa questão de definir padrões. Mas uma vez definido, é bom que todo mundo use o mesmo padrão. Tá bom? Muito bem. Outra coisa.
existem grandezas que são fundamentais e grandezas que são derivadas, ou seja, que não são completamente independentes de qualquer outra grandeza. Por exemplo, aqui ele dá o exemplo da velocidade. Se você conhece uma grandeza que está associada à distância, um metro, tá? E conhece o tempo, por exemplo, um segundo, você é capaz de definir uma outra grandeza chamada velocidade, que é a razão entre a distância e o tempo. Tá? Então, unidades de velocidade não são unidades fundamentais, elas são derivadas. E, portanto, a velocidade não é uma grandeza fundamental, mas é uma grandeza que é derivada de outras grandezas, distância e tempo. Tá? No sistema internacional, eu já comentei com vocês, existem mais do que essas três, que são comprimento, tempo e massa. Tá? Tem outras que estão associadas com outros fenômenos físicos. Né? No total, são 7 grandezas. Tá bom? Vou colocar uma tabelinha aqui com elas. Peraí. Só para ficar registrado aí para vocês. Quem são essas 7 grandezas? Mas a gente não vai usar essas 7 grandezas por enquanto. Está meio lento aqui, mas vai dar. Onde é que está? Pensei que eu tivesse essa tabela, mas não tem aqui, não. Deixa eu ver. Talvez esteja no Safari. Não. Não repare nas besteiras que tem aqui. Figuras da rede. Está aqui. Opa. Todo mundo vê essa tabela, né? Então, estão aí as 7 unidades, as 7 grandezas fundamentais do chamado Sistema Internacional de Unidades, em que todos nós no planeta concordamos em utilizar. Claro que existem alguns países que têm essa infelicidade de usar unidades que são históricas, mas que não correspondem às unidades que todo mundo decidiu usar em comum. Né? Por exemplo, a Grã-Bretanha usa algumas unidades que são estranhas para a gente, assim como os Estados Unidos, que usaram o mesmo sistema de unidades que eles. Tá? Mas, na física, nas ciências, a gente usa sempre as unidades internacionais, ou então a gente usa um correspondente e usa alguma regra de transformação de uma unidade em outra. Tá bom? E aqui estão as 3 primeiras que a gente vai usar nesse curso, que é massa, comprimento e tempo. Tá? As outras são temperatura, quantidade de uma substância, corrente elétrica e intensidade luminosa, né? Cujas unidades são Kelvin, mol, ampere e candela. Mas a gente não vai falar, talvez em algum momento a gente fale até de temperatura, mas acho muito improvável. No curso de Professor, Física 1. Diga. a gente vai usar as medidas em inglês ou em português? Não, está em inglês porque eu achei essa tabela em inglês. Não se preocupe, o curso é todo em português. Tudo que for Certo. necessário eu vou traduzir aqui, pode ficar tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Mas eu estou falando tudo em português para vocês. Massa, comprimento, tempo, temperatura, quantidade de uma substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. Tá? E as unidades, quilograma, metro, segundo, Kelvin, mol, ampere e candela. São as mesmas, esses são os nomes em português que eu acabei de falar. Agora, tomem muito cuidado, olhem na abreviação do quilograma. Observe que aquele K que aparece ali é sempre minúsculo. Tá? Tem gente que escreve um casão para quilograma. Não façam isso, porque isso confunde com essa outra unidade que está aí, que é fundamental, que é a unidade de temperatura, por Kelvin. Tá bom? Então, K de quilo é K minúsculo. Muito bem. Voltemos ao que interessa, que é isso aqui. As 3 que são usadas na mecânica, que é o nosso curso, comprimento, massa e tempo. Tá?
e elas estão associadas aos padrões. Um deles eu já falei para vocês, é o padrão de comprimento, o metro. Tá? E elas são também utilizadas para definir outras grandezas. Por exemplo, tem unidade de energia, e unidade de energia não é uma grandeza fundamental, ela é derivada de outras grandezas. Tá? Derivada de massa, derivada de velocidade, comprimento. Velocidade já é derivada de comprimento e tempo. Tá? Mas, no fim, todas as quantidades que vão aparecer nesse curso, você é capaz de escrevê-las em termos das unidades fundamentais. A gente vai ver isso passo a passo. Tá? Ok, agora, quanto à questão da acessibilidade dessas grandezas fundamentais, se elas são acessíveis, se elas são fáceis de medir. Bom, é fácil dependendo do que você vai fazer. Se eu pegar um metro padrão lá da França, aquela barra, ela é realmente fácil de medir. Você põe uma régua baseada nela, copiou, mas você leva para qualquer lugar, você é capaz de medir facilmente um comprimento de qualquer coisa que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em termos de metros. Mas se você for medir, né, o tamanho de um átomo, por exemplo, é óbvio que você não consegue medir isso com as ferramentas que você tem em casa, nem em laboratórios muito simples. Você precisa de laboratórios sofisticados e as medidas geralmente são indiretas. Né? Você não vai pegar uma régua lá para medir o tamanho do átomo. Tá? É nesse sentido que se diz acessível ou não. E elas têm que ser invariáveis. Mas acessíveis aqui ela é um pouco mais profunda do que isso. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Ela é acessível no sentido de que qualquer laboratório é capaz de reproduzir essa medida, se você construir o seu aparato, né, que seja compatível para fazer tal medida. Por exemplo, relógios atômicos, como a gente vai falar daqui a pouco. Não é qualquer laboratório que vai ter um relógio atômico. Tá? Mas é acessível desde que você tenha, né, condições de fazer o seu relógio atômico ou de comprar um relógio atômico. Tá? Então, é nesse sentido. Tá bom? E invariáveis. Elas vão variar com tempo, com temperatura, com condições, se eu estou aqui na Terra, se eu estou na Lua. Né? Porque se variar, isso compromete, né, a qualidade da medida. Né? Eu vou estar medindo coisas que, de fato, não têm, por exemplo, o mesmo tamanho. Tá? E que não mudam com o tempo. Então, essas são as características importantes dessas grandezas fundamentais. Tá? E, finalmente, no sistema internacional, as unidades do sistema internacional que a gente vai usar no curso são 1 metro para comprimento, o quilograma, veja que não é grama. Muita gente acha que grama é a unidade fundamental do sistema internacional. Não, é o quilograma, ou seja, 1000 vezes 1 grama. E o segundo, que é a unidade de tempo. Não é nem hora, nem ano, nem o segundo. Tá? Essas são as unidades do sistema internacional. Tá bom? E as unidades derivadas, secundárias, né, você pode obter a partir das unidades fundamentais. Aqui tem 2 exemplos. O Joule. O Joule é a medida, é a unidade que nós usamos para medir energia, trabalho, né, tem a mesma característica. Tá? Por exemplo, 1 Joule é 1 quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado. A gente vai ver isso mais à frente quando estudar um pouco da dinâmica envolvendo a definição de energia e trabalho. Tá? Mas aí você já vê que o Joule não é uma unidade fundamental. É uma combinação de 3 unidades fundamentais, essas 3 que estão aí, metro, quilograma e segundo. Tá bom? Watt, que é a unidade de potência, que é unidade de energia por unidade de tempo, então vai ser unidade, por exemplo, Joule por segundo. Mas como a gente viu, o Joule não é fundamental, então o Watt também não é. Ele vai ser 1 quilograma metro quadrado por segundo ao cubo. Tudo bem até aí? Então, quando eu falar para vocês de um problema, né, vou dar um problema para vocês resolverem. Dê a resposta no sistema internacional. Tá? Vocês vão poder escrever, por exemplo, 1 Joule? Vão. Não é pecado fazer isso. Mas tem que lembrar que o Joule, no sistema internacional, de fato, ele é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Mas ele não é uma unidade fundamental. É derivada. Tá bom? Então, tanto faz você me dar a resposta em Joule ou quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Ambas estão no sistema internacional. Aqui é só porque é conveniente
é conveniente eu escrever um joule, que é uma letra só, em vez de ficar toda hora escrevendo quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, você inventa uma unidade para facilitar a sua vida, mas não que ela seja fundamental, tá bom? Watt é a mesma coisa. Em vez de ficar toda hora escrevendo joule por segundo, ou quilograma, metro quadrado por segundo ao cubo, você escreve o watt. Quando vocês tiverem alguma coisa para perguntar, eu sugiro que ou levantem a mão ou falem mesmo. Tá? Não se preocupem em interromper. Eu estou aqui para ouvir suas perguntas. Professor, só Tentar pode voltar um responder. slide bem rapidinho? Como? Só voltar um pouquinho para cima, por favor. Mais um Esse pouquinho. aqui? Não, de cima. Isso. Obrigado. Alguma dúvida que você tem aqui? Não. Pronto, só foi para... É porque eu estava copiando, desculpa. Ah, tá. De novo, essas aulas vão ficar disponíveis, né? Se quiser, depois você vai lá no vídeo, dá uma pausa. Infelizmente, eu não posso, né, compartilhar esses slides. Pertencem a essa gen e eles não me permitem fazer isso. Vão ser processado aqui. Eu não estou afim de gastar meu dinheiro mais do que eu já estou gastando para dar aula. Ok. Eu vou falar agora de uma coisa que incomoda muita gente, mas que vocês vão se acostumar rápido, se já não se acostumaram, que é a notação científica. Tá? Ou seja, o uso de potências de 10. Eu imagino que todo mundo já tem alguma habilidade com isso, alguns talvez menos do que outros, mas vamos recapitular, porque isso é importante. Tá? Por que a gente usa as potências de 10? Porque muitas vezes tem números enormes que se torna chato ficar escrevendo. Por exemplo, esse número que está aqui. 3 bilhões 560 milhões de metros. Em vez de eu escrever todos esses algarismos, né, que é chatinho e ocupa muito espaço, eu escrevo dessa maneira, 3,56 vezes 10 a nona metros. Né? Esse 10 a nona nada mais é do que, veja só, quando chegou a partir do 3 eu coloquei uma vírgula, não coloquei? Conta quantas casas vêm depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a potência de 10 que aparece aqui. Então, esses dois números são exatamente a mesma coisa, só que aqui está escrito na potência de 10. O que é 10 a 9? Nada mais é do que 1 bilhão, que é... Mais um aqui, é isso daqui. Deixa eu escrever, vai ficar mais fácil. 10 a 9 é 1 bilhão, ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 9 zeros. Tá? Então, se você multiplicar 3,56 por 1 bilhão, vai dar 3,3 bilhões 560 milhões de metros. Tá? Ok. Isso daqui acho que todo mundo mais ou menos já tem familiaridade. Então, eu vou dar sempre preferência nesse curso a escrever as unidades nessa maneira, porque você tem muito menos algarismos. Tá? Aqui você tem um outro número, só que agora é um número pequeno. Então, aqui nós temos um número muito grande e aqui temos um número muito pequeno. A gente não consegue nem imaginar esses números, na verdade. Eu vou fazer uma brincadeira daqui a pouco, vocês vão ver como a gente não consegue imaginar essas coisas. Mas vamos lá. Como é que eu escrevo esse número em a chamada notação científica, ou potências de 10? Né? Eu vou aqui, vejo qual é o primeiro algarismo, diferente de 0, que aparece, é o 4, coloco uma vírgula, tá certo? E conto o número de casas que passaram, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar na vírgula. Então, 10 a menos 7 segundos. Por que menos? Porque eu tenho que caminhar para a esquerda agora. Antes eu caminhava para a direita, né? 10 a 9, eu vou colocando o zero. Né? 1, 2, 3, 4, até completar as 9 casas. Agora eu vou caminhar para a esquerda. Vou colocando o zero a partir da vírgula, então são 7, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até chegar nesse número. Tá? Muito fácil, não é? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você teve que vir 7 casas para a direita, então é menos 7. Você teve que vir
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas para a esquerda, mais 9. Então, para a esquerda, positivo. Para a direita, negativo. Se você tiver que andar para a direita, você vai colocar uma potência negativa. Se tiver que andar para a esquerda, uma potência positiva. Tá claro isso? Bom, acho que sim. Acho que todo mundo já viu isso na vida. Agora, deixa eu fazer uma brincadeira. Quer ver? Aqui, certo. Vou desenhar uma linha. Certo. E aqui eu vou colocar o 0. E aqui eu vou colocar 1 milhão. 1 milhão. Tá? Não importa que unidade, são apenas números. Se quiser, pense em metros. O comprimento dessa linha é 1 milhão de metros. Eu pergunto para vocês, onde é que está o 1000 nessa linha? Onde eu devo fazer um risquinho para indicar onde é que está o 1000? Imagina se eu tivesse 1 bilhão. Estou falando de 1 milhão. Você acha que está aqui? Só mais para a direita. Para a direita, para cá? Ou para a esquerda? Para cá? Aqui? Aqui tá bom? Eu acho que ia estar perto do zero. É, Aqui? Mais ou menos aqui? Mais perto. Aqui? Pega a linha e divide por 1000. Calma, vamos com calma. Vocês estão muito Seria cortando apressadinhos. pela metade, 500 mil, 250 mil, até chegar em 1000. Isso. Então vamos fazer isso que ele está sugerindo. Quem está sugerindo isso é o Júlio? Isso. Júlio César, imperador de Roma. Vamos lá. Júlio César, vamos dividir pela metade. Então aqui está. Se aqui é 1 milhão, aqui é 500 mil, certo? Divide o 500 mil pela metade, 250 mil. Divide pela metade, 125 mil. Daqui a pouco eu já não consigo escrever mais nada. Certo? Divide pela metade. Né? Quanto que vai dar? 62.500. É isso? É isso? Não. Não, 762 dá 612, é isso mesmo. 62.500. Se eu dividir pela metade de novo, vai dar 30 e poucos mil. Se eu dividir pela metade de novo, vai dar uns 15 mil, um pouco mais. Né? Se eu dividir pela metade, vai dar uns 7 mil. Se eu dividir pela metade, vai dar uns 3 mil. Então, o 1000, na verdade, ele está nessa linha que eu escrevi aqui, ele está colado ali no zero. Não é que ele está próximo do zero, ele está realmente... Eu não conseguiria nem escrever um risquinho aqui. É como se eu escrevesse um risco em cima do próprio zero. Percebe? Isso dá uma noção para vocês do quanto o nosso cérebro não está acostumado com números muito grandes. A gente consegue distinguir 100, uma centena, alguma coisa assim. Mais do que isso, começa a ficar difícil. Né? Então a gente olha para isso aqui, 1000, 1 milhão não é lá tão grande coisa. Sim, é tão grande coisa, porque o 1000 está ali no zero, basicamente. O resto da linha, imagina quantas quantidades de 1000 eu tenho que somar. Percebe? Então, números muito grandes não são fáceis de lidar. Por isso, a gente tem que usar notações e tem que, às vezes, tentar imaginar alguma coisa conhecida que tem esses tamanhos. Né? Eu vou colocar, por exemplo, medidas espaciais, já que eu estou falando de metro, de quantidades pequenas e grandes, para vocês terem uma ideia quanto a nossa cabeça não está preparada para aceitar esses números grandes. Tá? Então, voltemos aqui. Deixa eu ver se eu vou falar do fator de conversão, eu vou direto para... Ele nem colocou aqui a tabela, eu vou colocar a tabela. Então, deixa eu colocar uma tabela que é a seguinte. Quero apresentar para vocês uma coisa
que é comprimentos. Todo mundo vê essa tabela? Isso é um valor aproximado de alguns... Diminuir, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Diminuir demais, né? Fica difícil para vocês verem, não fica? Dá para ver aqui, professor. Aumentar, que às vezes alguém está com o celular e fica difícil. Eu vou deixar assim, aí eu baixo. Então, vamos lá. Aqui tem alguns valores aproximados, né? Do lado esquerdo tem a descrição das distâncias, do lado direito eu tenho o comprimento sempre em metros. Tá? Vamos lá. As maiores distâncias, né? Na verdade não são as maiores, existem ainda distâncias maiores do que essas, mas ele colocou aqui como se fossem as galáxias mais antigas. Né? Hoje a gente tem telescópios que conseguem enxergar o universo visível, porque a gente tem um universo que é muito maior do que só o universo visível. A física é bem bacana, né, nesses aspectos. Então o universo é bem maior do que o que a gente consegue enxergar. Mas a gente consegue enxergar com esses telescópios, o Hubble, por exemplo, e agora mais recentemente o James Webb, que foi lançado, né, pela NASA, foi a NASA, acho que junto com a agência europeia. A gente consegue enxergar galáxias, as primeiras galáxias, quando elas eram ainda bebês, tinham acabado de se formar. E essas galáxias estão a uma distância da ordem de 10 a 26 metros. Imagina o que é isso. É 1 seguido de 26 zeros. Eu mostrei ali 1 milhão, que são apenas 6 zeros. Imagina 20 zeros a mais. Uma distância que eu não consigo nem imaginar. Tá? Essas são as distâncias mais... essas são as distâncias associadas às galáxias mais distantes. Né? Agora, a galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia vizinha, ela está a 10 a 22 metros. Então, 4 ordens de grandeza, né? 4 zeros a menos do que a distância anterior. A distância da estrela mais próxima, que é a Alfa do Centauro, se não me engano. Acho que é. Está 10 a 16 Professor. metros. Diga. Daniel, pode dizer. Só um minuto. Eu queria perguntar que quanto mais distante a galáxia, mais antiga a gente vê ela, né? Exatamente. Quanto mais distância, mais atrás no tempo a gente está vendo essa galáxia. E isso Tá. tem a ver com a velocidade da luz, porque o que a gente capta nos telescópios é luz. E a luz ela leva um tempo para viajar da estrela ou da galáxia até a gente. Tá? Ela tem um tempo finito. A velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, em 1 segundo ela consegue varrer 300 mil quilômetros. Ela viajou por 300 mil quilômetros. Só que essas distâncias aqui são muito maiores do que essa. Tá? Então ela levou muito tempo para chegar, desde que ela foi emitida da estrela, da galáxia, para chegar até a gente, né? E esse tempo, quer dizer, a hora que ela chega no nosso olho, a gente está vendo no momento em que ela foi emitida. Né? Não no momento que ela... Não como ela é agora. Ela pode nem existir mais, entendeu? Pode já ter Era isso que eu ia sido. perguntar para você. Se podia... A gente tá vendo uma galáxia que já tinha acabado, já tinha explodido. Ela pode ter sofrido vários processos. Explodir, a galáxia é uma coisa mais complexa. Ela não vai explodir, mas ela pode colidir com outras galáxias, e essas colisões não significa que uma estrela vai bater na outra. Não, elas passam próximas e se rearranjam, formando novos tipos de galáxias, espalhando mais as estrelas na galáxia. Tá? Você tem que lembrar que as distâncias, a próxima estrela do Sol, né, a estrela mais próxima do Sol está a 4,3 anos-luz de distância. Isso significa o quê? Que a luz demora 4,3 anos para chegar até a gente. Ela é emitida lá na estrela e leva... Então está muito longe. Então, as estrelas têm essas distâncias médias entre elas, cerca de alguns anos-luz. Né? Então, quando eu falo de colisão, significa que ela está passando uma perto da outra, isso altera a posição, altera a velocidade, mas, de fato, elas não se chocam. Né?
Alguns casos acontece de uma estrela chegar muito próxima da outra e aí uma começar a absorver matéria da outra, assim como ocorre com os buracos negros. Mas, na maior parte das vezes, elas passam muito distantes e só se rearranjam. Compreende? Mas isso não é o assunto para essa aula. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de Certo. distância. Licença, surgiu uma dúvida aqui sobre as unidades de padrões, em específico a de tempo, porque elas... Eu vou falar ainda do tempo. Vou falar Ah, ainda do tempo. então, Por enquanto, só pode ser. falei do metro. Tá? Eu ia falar que tem que ser variável, né, as unidades padrões, e pode, tipo assim, pelo que eu entendo, em outros planetas, às vezes, o tempo passa de forma diferente, correto? Quando é um objeto mais pesado, Você não precisa nem ir em outros planetas, aqui na Terra mesmo. Você Ah, está aqui eu também já no vi nível do mar. Você está no nível do mar, vai para o topo de uma montanha, sei lá, as montanhas maiores, que estão lá em, não sei, acho que São Paulo, Rio de Janeiro, Eu vi um cheio de experimento montanha. desse em Santos com um relógio atômico, isso, um em cima de uma montanha e outro no nível do mar. Aí ficava a diferença. Exatamente, porque existe uma teoria muito mais abrangente, sofisticada hoje, que é a chamada relatividade geral de Einstein. Né? Eu não vou nem falar muito disso, vocês vão aprender sobre gravitação no curso de Física 2. Mas saiba apenas que existe uma teoria mais moderna, no começo do século XX, que é a relatividade geral, e ela prevê que quanto mais próximo de um objeto maciço você está, o seu tempo passa mais devagar. Tá? Então, se eu estou mais próximo do centro da Terra, né, o meu tempo vai passar de uma maneira diferente de alguém que está um pouco mais distante desse centro da Terra. Né? E isso você só consegue medir usando equipamentos sofisticados, como, por exemplo, relógios atômicos. E agora tem relógios ainda mais sofisticados do que isso, mas quando eu falar de tempo, eu menciono isso. Mas você consegue medir, é incrível. O seu GPS só funciona direitinho por causa da relatividade geral. Porque a gente conhece a relatividade geral e sabe os efeitos. Senão a gente ia ter uma imprecisão enorme nas medidas de posição aqui na Terra e seu GPS não ia funcionar em nada. Mas, felizmente, a gente conhece a relatividade geral e é possível, então, construir coisas como o GPS no seu aparelhinho aí de telefone e tudo mais. E tem gente que acha que a Terra é plana. Mas vamos lá. Voltemos aqui. E aqui tem várias outras distâncias, vai diminuindo, você vê, ó, o raio da Terra é da ordem de 6 vezes 10 a sexta metros, ou seja, 6.000 quilômetros. Tá? E aí você vai diminuindo, chegando nas menores medidas que a gente é capaz de fazer. Aqui ele lista o raio do átomo de hidrogênio, 10 a menos 11 metros. Tá? O raio atômico é da ordem de 10 a menos 10 metros, aproximadamente. Tá? Agora, o raio do próton, que é um constituinte do átomo, 10 a menos 15 metros. Né? São 10.000 vezes menor do que o próprio átomo. Só que a menor distância que a gente é capaz de medir hoje não é nem o raio do próton. Tem os elétrons e tem os quarks dentro dos prótons, que dão uma distância da ordem 10 a menos 18, 10 a menos 19 metros. Tá? Então, a gente consegue medir distâncias extremamente pequenas. Veja, 10 a menos 19 é 0,19 casas decimais depois desse zero. Tá? Aí você começa a ver alguma coisa, um número diferente de zero. Tá? Número muito pequeno. 19 zeros, seja à direita ou à esquerda, até uma vírgula, né? Porque o zero à esquerda não vale nada, a não ser que você tenha uma vírgula no extremo esquerdo. Como é esse caso que a gente colocou. Bom, não está aqui, isso aqui é o livro. Deu para ter uma ideia, né, das diferenças de escala. Então é bom, às vezes, ter essas ideias para saber qual é a dimensão do que você está falando. Tá? O campo de futebol, por exemplo, estaria em torno entre a espessura dessa página e a altura do Monte Everest. Ok. Certo. Então, voltemos aqui. Agora vamos falar de uma coisa que é importante, fatores de conversão. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei até agora, esse é o momento. Tá? Vou falar agora de fatores de conversão que vai ser importante em qualquer conversão de unidades que vocês forem fazer. Por exemplo, aqui eu estou transformando minutos em segundos. É uma conta muito simples. Mas a ideia geral é que você sempre faça da seguinte maneira.
Aqui eu tenho, por exemplo, 2 minutos. Se eu pegar 2 minutos e multiplicar por 1, eu não mudei nada, não é verdade? Mas multiplicar por 1 é fundamental. Parece que você não está fazendo nada, mas você está fazendo muita coisa. Depende de como você interpreta esse 1. Por exemplo, se eu disser 1 é igual a 60 segundos dividido por 1 minuto, isso não vale 1? 60 segundos não é exatamente 1 minuto? Então, 60 segundos dividido por 1 minuto é 1. Um negócio que não tem unidade nenhuma. Isso aqui não tem unidade nenhuma. Então, veja a esperteza aqui. O meu 1 aqui é 60 segundos por 1 minuto. Eu podia colocar, por exemplo, 1 hora, né? 1 hora e 60 minutos. Então, em vez de ficar 60 segundos e 1 minuto, eu colocaria 1 hora e 60 minutos. Isso aqui não vale 1 também? 1 hora não tem exatamente 60 minutos? Então, se eu substituir esse 1 por isso, eu vou ter o resultado em horas. Concordam? Por quê? Porque minuto vai continuar cortando com minuto. E o que vai sobrar no numerador é hora. Então, nesse exemplo, ele está transformando minuto no que está sobrando aqui, que é segundos. Porque minuto cortou com minuto. Aqui, no meu exemplo, eu estou transformando minutos em horas. Porque eu estou cortando minuto com minuto. Né? Então, 2 vezes 1 dividido por 60 vai me dar essa quantidade em horas. Tá? Ou seja, 1 sobre 30 de hora. 1 sobre 30 é aproximadamente 0,0333 horas. Então, 2 minutos equivale a 0,033 horas. Percebe como você transforma uma unidade em outra? Mas veja, é unidade de tempo e unidade de tempo. Eu não estou transformando unidade de tempo em unidade de comprimento, nem de massa, não. É sempre algo que tem a ver com a grandeza. E a grandeza aqui que eu estou falando é de tempo. Tá? Isso aqui é só para vocês aprenderem a usar fatores de conversão. Então, toda vez que você quer converter uma unidade, você quer o resultado de unidades do sistema internacional, você vai fazer o quê? Vai multiplicar por 1. Mas um 1 conveniente. Onde no numerador aparece a unidade que você quer e no denominador aparece a unidade que você quer eliminar, que é o minuto nesse caso. Perceberam? Alguma dúvida aqui? Deixa eu apagar essa desordem toda. Okay. Quer dizer, no fim das contas, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que álgebra. Né? Unidades, como ele menciona aqui embaixo, obedecem às mesmas regras da álgebra. Né? Eu podia chamar minuto de x, então ficava x sobre x, como eles são a mesma quantidade, desde que sejam diferentes de zero. Mas minuto, obviamente, não é zero, é apenas unidade física, não é um número. Tá? Então, minuto dividido por minuto, sobra 1. O segundo é o que resta. Então, essa é a maneira fácil, né, e padrão de vocês transformarem, converterem umas unidades em outras. Vocês vão fazer alguns exercícios em que isso vai aparecer, aí vocês vão treinar e vão ver se estão realmente entendendo o que foi falado aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos prosseguir. Tá. Aqui é simplesmente um comentário sobre a necessidade de modificar, né, os padrões que são utilizados. Né? Logo no início se usava um padrão que era a medida, né, um décimo de milionésimo da distância que ia lá do Polo Norte até o Equador. Você dividia isso por 10 milhões e dizia que isso daí era um metro. Com o tempo isso foi suficiente, né? Todo mundo usava esse mesmo padrão. Só que às vezes é conveniente. Você mede o Polo Norte até o seu Equador. Né? Aqui no Brasil, certamente vai ser alguma medida diferente para quem estiver sei lá, na Índia. Né? Vai passar pelo Himalaia, tem subidas grandes. Então não é um método tão preciso.
Depois veio aquele metal, pedaço de metal, platina e irídio na França, e finalmente, né, você pode usar, né, por exemplo, aqui tem uma medida do comprimento de onda de uma linha de emissão de um elemento químico, acho que é criptônio 86, tá? E hoje, finalmente, a gente usa essa relação associada à velocidade da luz, que é uma constante. Tá bom? Quer dizer, todos esses diferentes padrões foram utilizados em algum momento. Tá? E ainda podem ser utilizados, dependendo do que você vai fazer. Mas a medida padrão adotada hoje está associada com a velocidade da luz, como eu comentei para vocês. A velocidade da luz é uma constante, não importa onde você está no universo, ela é a mesma quantidade no vácuo, tem o mesmo valor. Não importa se você está em movimento com relação à fonte de luz ou se você está parado, ela vai ter o mesmo valor. Isso é um princípio da relatividade, que até hoje foi observado, não há desvio disso. Então, ela é a melhor coisa que você pode usar, porque não tem variação nenhuma. Tá? Diferente de qualquer um desses anteriores, que pode sofrer alguma variação, um decaimento de um elemento, de repente muda, ou você tem interferências com outras radiações. Tá? Enfim, o importante é saber que toda medida que se faz, ela tem que estar baseada em algum padrão. Tá? E agora você pode definir o seu padrão. Sei lá, inventa uma unidade aí, define o seu padrão. O tamanho do meu pé é um padrão de comprimento que eu vou chamar de, sei lá, pé chato. Um pé chato vale tanto. Mas se seu pé cortar em algum dedo, ele vai mudar o padrão, né? E aí lasca tudo. Enfim, padrão é uma coisa que eu posso escolher, né? E para que todos concordem, é necessário que exista um órgão para isso. Para isso existem esses órgãos de pesos e medidas para definir quem são esses padrões, tá? E é claro, aqui ele faz um comentário, todas essas mudanças você tenta manter, né, uma conexão com o antigo. Né? Você escolhe um valor aproximado de tal maneira que o valor antigo seja aproximadamente o metro novo. Tá? E isso garante que as medidas, mesmo antigas, para o dia a dia não vão modificar muito. Né? Usar novos padrões não vai modificar a sua vida no dia a dia, mas vai modificar a maneira como o seu celular é feito, né? Porque para isso exige padrões muito mais sofisticados do que simplesmente aquela barra de irídio platina. Tá? Outra coisa importante, né? Os algarismos ou dígitos significativos. Tá? Quando eu dou uma resposta em física, seja de uma medida de comprimento, de tempo ou de massa, eu vou ter um número associado a essa resposta. E esse número também está associado com o meu instrumento de medida. Né? E os instrumentos de medidas, por mais que eles sigam alguns padrões, cada um é feito de um material. Então, certamente, eles não vão sempre fornecer a mesma medida. Não existe um valor absoluto para uma medida. Por exemplo, eu tenho aproximadamente 1,82 m. Mas pode ser que, dependendo do instrumento que eu usar, vai dar 1,83 m ou vai dar 1,80 m. Né? Então, eu preciso saber, de acordo com o instrumento que eu uso, quais são os algarismos que têm significado, que são confiáveis na minha medida. Tá? Infelizmente, na minha casa não tem nenhuma régua. Eu não sei por que eu não tenho régua. Mas se vocês tiverem uma régua, vocês podem olhar que ela é dividida em milímetros. Né? E o máximo que você consegue fazer de medida são em unidades de milímetros. Você não vai conseguir fazer medidas que envolvam, por exemplo, micrômetros, que é 10 a menos 6 metros, porque a sua régua não tem essa precisão, não tem essas subdivisões. Então, o máximo que você pode dizer sobre a sua medida é, por exemplo, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 ou 1 centímetro, 1,3 centímetro, 1,33 centímetro, mas nunca você vai poder pôr muitos algarismos, porque esses outros algarismos já vão entrar nas casas lá do micron, por exemplo, que você não tem a mínima ideia de que faz sentido na sua medida, compreende? Então é por isso que entra essa história de dígitos ou algarismos significativos, porque uma medida ela é
dada numericamente de acordo com o instrumento que você está medindo. Nos exercícios, como a gente vai ter aqui aulas teóricas e não experimentais, então, nos problemas, é suposto que os dados fornecidos no problema sejam fornecidos com o número de algarismos que são os dígitos confiáveis. Né? Mais dígitos do que esses, eu não tenho a mínima ideia se são certos, corretos ou não. Tá? Então, aqui, por exemplo, o exemplo que ele mostra para vocês, pega alguns produtos. 25 vezes 18. Você tem um dado é dado com 2 algarismos, o outro é dado com 2. A resposta, 410. Tá certo? Outro exemplo, 23 vezes 18.975, 430 mil. Certo. E daí? Esses são resultados. Né? São resultados que eu não estou colocando numa notação, não estou colocando numa notação científica. Se eu for colocar numa notação científica, quantos algarismos desses eu devo usar? É isso que eu tenho que me perguntar. Né? Eu vou usar 4, por exemplo, aqui, eu vou usar 4,3 vezes 10. Opa, alguém está com o microfone ligado aí. O Arthur. Mutei o Arthur. Entenderam o que eu estou falando? Eu quero saber se eu escrevo 4,3, então vamos lá, vamos pegar esse número aqui. Eu devo escrever ele como 4,3 vezes, vamos supor que é em metros, vezes 10 à quinta metros, ou devo escrever 4,3000, são 4 zeros, né? 4 zeros. Faz sentido escrever esses zeros todos? Esses algarismos têm algum significado? É isso que eu tenho que perguntar. Tá? Então, tudo depende do problema. Olhando para esse produto, eu vou dizer, um dos dados só tem 2 algarismos significativos. O outro tem 5. Tá? Uma resposta sem as casas, ou melhor, sem a notação científica, envolve 6 algarismos. E aí, o que eu faço? O correto, geralmente, o que a gente faz, teoricamente, é, se o dado com o menor número de algarismos é esse daqui, algarismos que são confiáveis, envolve só 2 algarismos, eu vou manter na minha resposta apenas 2 algarismos significativos. Então, não é isso que eu vou escrever, vezes 10 à quinta metros, mas é isso aqui, ó, que tem 2 algarismos, o 4 e o 3, os 2 diferentes de 0. Tá? Então, por esses dados fornecidos, eu pego o que tem menor número de algarismos significativos e é o número que eu vou manter na minha resposta. Tá? Suponha que, em vez desse resultado, eu obtivesse... Eu vou escrever aqui, mas eu posso escrever também aqui. Vou escrever aqui. Suponha que eu tivesse o seguinte. Vamos ver uma conta. 18 vezes 135. 3.500. Vai. Quanto que dá isso daí? Vou fazer uma calculadora porque eu não quero perder tempo. Está 243 mil. Certo? 243 mil. Como que eu escrevo essa resposta da maneira correta, baseada no que vocês acabaram de ouvir sobre os algarismos significativos ou dígitos significativos? Quem me diz? 2,43 vezes 10 elevado a 5. Isso? Isso. Suponha que isso aqui é metros, vai? Alguma quantidade em metros. Alguém discorda? Não. Eu vou salientar o seguinte. Quantos algarismos tem aqui?
Isso é um dado. Sei lá, metros por segundo, por exemplo. Uma velocidade, metros por segundo. Isso daqui é o tempo, segundos. Né? De modo que o produto, metro por segundo, vezes segundo, vai dar um resultado em metros. Tá? Então, esses são os dados. 18 metros por segundo e 135 mil segundos. Tá? O resultado dá em metros. Se o dado com o menor número de algarismos significativos é esse, que só tem 2, eu estou calculando um resultado que está me dando 3, então eu vou descartar esse daqui. Só posso manter 2, porque só 2 algarismos têm significado. É assim que eu devo dar minhas respostas. Tá? Esse 3 não tem muito significado, porque eu não tenho precisão para fazer medidas envolvendo mais um algarismo além desses 2. Tá? Tá, agora suponha que... Aqui eu simplesmente joguei fora. Suponha que o algarismo aqui... Deixa eu apagar. Suponha que fosse 19. Quanto é que dá 19? Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa. Vai dar... Certo. Se fosse 19, o resultado daria esse aqui, ó. 256.500. Certo? Aí, qual seria a resposta correta, com o número de algarismos significativos corretos? 2,5 e repete a potência. 10 à quinta. 2,5 vezes 10 à quinta metros. Por que eu não escrevi o 6 e o 5? Por conta que o metro por segundo ali só tem 2 casas. Logo, aqui a gente só utilizaria 2. Exatamente. O dado que tem o menor número de algarismos significativos tem apenas 2. E é sempre o dado com o menor número de algarismos significativos que determina o número de algarismos significativos na resposta. Então, se só tem 2, a minha resposta tem que ter 2 algarismos significativos. Por isso que eu não escrevi esses 2. Só que tem um problema aqui. Olha o terceiro algarismo. Ele é 6. Tá? Então, é mais correto escrever 2,5 ou 2,6 o resultado final. O 6 está mais próximo, né, de aumentar esse valor aqui do que de não afetá-lo em nada, não é? 2,56 está mais próximo de 2,6 do que de 2,5, não é? É ou não é? Então, o critério é o seguinte: toda vez que os algarismos que eu for jogar fora, o mais próximo do que vai permanecer, o 5 não vai permanecer, o mais próximo que vai ser descartado, que é o 6, se ele for maior ou igual a 5, ele aumenta o algarismo que fica. Então, 6 é maior ou igual a 5. Então, em vez de 2,5, eu vou escrever 2,6. Se ele for menor que 5, estiver entre 0 e 4, então eu simplesmente jogo fora e não faço nada. Então, se ele fosse, como nos casos anteriores, menor do que 5, vocês viram que eu simplesmente joguei fora. Aqui não, aqui ele é maior do que 5. Maior ou igual a 5. Então, se for igual ou maior que 5, eu jogo fora, mas aumento o algarismo que fica no final. Então, fica 2,6 vezes 10 a quinta metros. Compreenderam? Essa é a convenção que vai ser usada nesse livro. Tá? É claro que, experimentalmente, vocês que vão fazer o curso de Física Experimental, vocês vão ver que as medidas são um pouco mais complicadas do que isso. Cada instrumento vai ter um erro na sua medida, vocês vão associar um erro à medida. Por exemplo, um valor experimental não é só 2,6. Acabei de falar para vocês, eu posso ter 1,80 m e 2, mas dependendo do instrumento, eu vou ter 1,80 m, ou 1,83 m, ou 1,81 m. Né? Tem instrumentos tão ruins que vão dar até 1,70 m. Mas eu vou fazer várias medidas e, de acordo com a precisão do meu instrumento, eu vou ter mais ou menos alguma coisa aqui, por exemplo, 0,0, vamos supor, 2 metros.
Isso daqui é chamada imprecisão na medida. Nenhuma medida que você faz é um número exato, né? Isso não faz muito sentido. Ele sempre vai ter um erro associado, que tem a ver com o seu instrumento, com a pessoa que está medindo, né? Com as condições do dia que você está medindo. Então, tem um monte de fatores. Mas isso vocês vão ver com mais cuidado em física experimental. Tá? Eu aqui só vou usar os valores que a gente chama de valores centrais, que são esses aqui. Eu vou deixar o erro de fora. Mas lembrando que o último algarismo que sobra é o que tem significado, né? Os que não estão aqui não têm significado. Tá? Na minha régua milimetrada, eu só posso manter até 1 milímetro. Eu não posso manter nada que tenha dimensão menor do que 1 milímetro. Diga, quem é que está falando? Professor Tatiane, Diga, Tatiane. isso será sempre usado nas medidas, né? Quando for para resolver casos de medidas, ou em tudo. Isso. Isso que eu estou falando aqui, manter esse erro, isso daí é usado nas medidas experimentais. Quando vocês forem no laboratório, o professor certamente vai explicar isso para vocês. Olha o seu instrumento. Esse instrumento tem uma precisão de mais ou menos 5 milímetros. Então, todo o resultado que você medir em metros, né, você vai ter que colocar esse erro que está associado ao instrumento, mais ou menos tantos milímetros. Tá? Para quem olhar o resultado... Eu falo do exemplo que o senhor usou, esse 19 vezes 13.500. Sim. Aqui a gente vai usar no livro, no curso, né, a questão dos algarismos significativos. A gente vai pegar o dado, não sei que seja dito explicitamente, aqui deu o resultado com tantas casas. Tá? Mas, então em todo calculadora. o curso, né? Isso aqui eu usei minha calculadora. A calculadora me deu todos esses algarismos aqui. Mas eu estou dizendo para você que eu podia ter mais algarismos, mas não iam ter significado nenhum. Os únicos que têm significado são esses dois aqui. E como aqui vem 6, eu arredondo esse 5 para 6. Então, está aqui o resultado que tem significado. Os outros algarismos não têm significado algum. Tá? Então, durante o curso todo, a gente vai adotar essa sistemática, tá bom? E certamente nos cursos que vêm a seguir, nos próximos, Física 2, Física 3, assim por diante. Vocês vão fazer bastante exercício, vocês vão se acostumar. Tá? Ok. O que mais que eu posso falar aqui? Tá. Aqui ele deixa claro também a questão de comparar o que são algarismos significativos e o que são casas decimais. Por exemplo, aqui você tem um número que tem 5 casas decimais. Tá? Só que só 3 algarismos significativos. Por quê? Porque 0 à esquerda não é algarismo significativo. Então, você vai até onde você põe a primeira vírgula, qual é o número de algarismos que sobrou diferente de 0, é o número de algarismos significativos. Tá? E ele comenta, 0 à esquerda pode não ser significativo. Em que sentido? 3.000 pode ter 4 dígitos significativos ou apenas um. Então, depende do contexto. Né? Na dúvida, você vai usar a notação científica. Tá? Por exemplo, 3.100 tem 4 algarismos significativos ou 3,1 vezes 10 a terceira, que só tem 2 algarismos significativos. Então, se o valor é apresentado para você dessa maneira, ele está dizendo para você que tem 4, essa medida foi feita com 4 algarismos que têm significado. Todos eles têm significado. Né? Agora, se eu apresentar a medida dessa maneira, o dado for apresentado dessa maneira, significa que só esses 2 algarismos têm significado. Os zeros que viriam aqui não têm significado nenhum. Então, depende de como é apresentado o dado para você. Aqui, por exemplo, nessas contas, suponha que eu apresento o dado dessa maneira. Aqui, certamente, eu tenho 5 algarismos significativos. Tá? Porque senão não faz sentido apresentar esses 5. Não. E aqui eu só tenho 2. Por que eu só mantive 2 na resposta? Porque o menor número de algarismos significativos nos dados é 2. Eu estou multiplicando vários dados, mas quem é que tem o menor número de algarismos significativos? É ele que manda. Né? Ele que dita quantos algarismos vai ter na sua resposta. Agora, se eu apresento um número assim e assim, né,
Aqui tem 4 algarismos significativos, aqui só tem 2. Mas são o mesmo número na prática, 3.100. Tá? Ok. Aí você vai... Alguém poderia me perguntar alguma coisa, mas como ninguém pergunta, eu mesmo vou colocar a pergunta. Certo, mas então qual é a diferença entre 3.100 assim e assim? Olha, 3.100 escrito dessa maneira significa que eu tenho um aparelho de medida, né? Suponha que isso aqui é metros. 3.100 metros são 3,1 quilômetros. Que ele está medindo, não. Ele não tem divisões de metros, mas ele tem divisões de quilômetros. Eu só consigo medir quilômetros. 3,1 quilômetros eu consigo medir, mas o que vem depois, quantos metros, não sei quantos tem. Eu sei que tem 3,1 quilômetros. Compreende a diferença? Para medir 3.100 metros, eu preciso ter um aparelho que meça metros, que tenha subdivisões de metros. Se eu tiver só 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, como é que eu vou poder dizer que tem mais 100 metros ou 200 metros? Não vou poder dizer. Eu posso até estimar, mas com certeza eu não posso dizer nada. Entenderam a diferença? Depende do instrumento que eu uso para medir. Tá? Por exemplo, eu não vou poder usar uma régua caseira, essas réguas que vocês têm de 30 a 50 centímetros, para medir a distância Terra-Sol. Faz sentido. Então, eu vou ter um aparelho que me dê essas subdivisões em centímetros ou metros. Vou usar alguma coisa que me dê uma distância acurada. É claro, eu posso ter aparelhos que me deem essa precisão de centímetros e metros, até milímetros e microns, para medir a distância Terra, só posso. Né? Desde que eu leve em consideração vários fatores. Então, a luz que está sendo emitida, se ela vai sofrer algum retardo, o sinal vai sofrer algum retardo ao passar pela atmosfera, é um monte de coisa. Então, veja que a coisa pode ficar mais complicada. Eu não vou complicar a vida de vocês ainda, só estou dizendo que essas coisas são distintas. Apresentar um resultado, né, implica saber que instrumento você está usando para apresentar esse resultado, porque é ele que dita o número de algarismos significativos. Na prática é isso. Tá bom? Muito bem. Então, aqui as conversões, de novo. São só exemplos de algo que a gente já falou ali em cima. Né? Como que eu vou converter 1,3 quilômetros em metros? Multiplica por 1. Olha o 1 aqui. O 1 foi escrito de uma maneira conveniente que envolva metro no denominador e quilômetros no denominador. Por quê? Porque o quilômetro no denominador vai cortar com o quilômetro no numerador e vai sobrar metro. Mas eu sei que esse 1 aqui, esse 1 é verdadeiro. 1.000 metros tem 1 quilômetro. 1 quilômetro tem 1.000 metros, tanto faz. Então, 1 dividido pelo outro é 1. Não tem unidade nenhuma. Tá? É que nem eu pegar 2 bananas dividido por 2 bananas. Dá quanto? Dá 1. A banana vai embora, que é a unidade. Dividir 2 bananas por 2 bananas, é desaparecer com as bananas e deixar uma coisa sem unidade. O que eu estou querendo dizer é que você pode usar unidades algebricamente, como se fossem, como se diz, um elemento algébrico qualquer numa conta. Tá? O quilômetro vai dividir com quilômetro, metro com metro, e assim por diante. Então, aqui eu transformei 1,3 metros em 1,3 vezes 10 a terceira metros, ou 1.300 metros. Tá? 0,8 quilômetros, a mesma coisa. 1.000 metros por 1 quilômetro. Eu vou transformar de novo em metros. Vai dar quanto? Aqui ele transformar até em centímetros. Quer dizer, posso transformar em centímetros? Posso. Eu podia fazer direto. Né? Quantos centímetros tem em 1 quilômetro? Ele está fazendo por etapas. Se você não lembra, o melhor é fazer por etapas. Tá? Então, ele está fazendo por etapas. Ele pegou, multiplicou por 1 e multiplicou por 1 de novo. Então, 0,8 quilômetros vezes 1, continua sendo 0,8 quilômetros. Eu não mudei nada. Multiplicar uma coisa por 1 não muda essa coisa. Só que são uns convenientes. Então, 1.000 metros tem 1 quilômetro, assim como 100 centímetros tem 1 metro.
Então, no final das contas, ó, vai desaparecer o quilômetro, porque o quilômetro está no denominador e no numerador, e vai desaparecer o metro, que está no numerador e no denominador, e vai sobrar centímetros. Então, eu estou transformando isso daqui em centímetros, dá 80 mil centímetros, ou 8 vezes 10 a quarta centímetros. Tá? Ok. Por que eu estou escrevendo dessa forma a resposta? Por que eu não deixo assim? Porque só tem um algarismo significativo aqui, ó. O zero à esquerda não conta, só conta o diferente de zero, logo depois. Só tem um, então eu vou dar a resposta com um algarismo significativo, que é 8 vezes 10 a quarta centímetros. A mesma coisa aqui, 1,3, 1,3, dois algarismos significativos. Eu não vou deixar 1.300 metros. Claro que eu vou dar errado se você escrever assim numa prova, claro que não. Mas é bom vocês adquirirem esse hábito para lembrar que tem significado e o que não tem, tá bom? Agora, se a resposta estiver errada, eu vou dar errado. Mas é óbvio que 1.300 metros é 1,3 a 10, então não vou dar errado numa situação dessa. Muito bem. E aqui eu estou transformando milímetros em pés. Então, aqui ele já está usando uma unidade maldita, que é aquelas unidades que os ingleses e norte-americanos gostam de usar. Aí você tem que ir lá numa tabela e ver. Bom, primeira coisa, transforma em metro. Ele está pegando 1 metro tem 1.000 milímetros. Certo? Então, eu vou desaparecer com milímetros e a resposta vai ficar em metros. Mas aí eu quero desaparecer com metro também e transformar em pés. Unidade de pé é FT, que vem de foot. Né? Então, se eu quero eliminar o metro vai ter que aparecer no denominador. E os pés vão ter que aparecer no numerador. Né? E aí você vai numa tabela, eu sei isso de cabeça, 1 metro tem 3,281 pés. Né? E aí você vê, ó, metro vai embora com metro, milímetro vai embora com milímetro, sobrou os pés. Então eu transformo isso daqui, que são 2.845 milímetros, em pés. Veja que ele manteve 4 algarismos significativos, porque eu tenho inicialmente 4 algarismos significativos. Compreenderam como é que se transforma unidades? Alguém tem alguma dúvida nisso? Eu só não entendi essa parte dos pés, mas o resto. É uma unidade que os ingleses definiram. Vamos supor, eu tenho esse negócio aqui, tem esse tamanho. Veja, 1 metro tem 3 pés. É basicamente o tamanho do pé de alguém. Eu não sei quem definiu, talvez o rei, era o tamanho do pé de um rei. Né? Então, o tamanho do pé de um rei era esse. Aí eles usaram, vamos usar quantos pés tem cada coisa. Isso aqui tem 10 pés, aquele tem 20, isso aqui tem 3, tem 2. É uma unidade. Aí eu pergunto, como que o pé está relacionado com o metro? Bom, um pé certamente não. O tamanho de um pé não é o tamanho de um metro, é menor, né? Então eu tenho que ver quantos pés cabem num metro. Vou lá com o meu metro padrão e vejo. Cabe 1, cabe 2, cabe 3,281. Então, o pé tem essa medida que tem o padrão lá, né? O pé tem isso daqui, o metro é isso daqui. Eu vejo quantos pés cabem num metro. Né? Quanto de um padrão cabe no outro. Aí você vai numa tabela e está lá, num metro tem 3,281 pés. Compreendeu? Foi Samuel que perguntou? Oi, agora sim. E é sempre assim. Você pode inventar, como eu falei, você pode inventar o padrão que você quiser. Mas você tem que saber relacionar o seu padrão com os outros padrões. Raramente eu uso unidades que não sejam no sistema internacional. Se usar, certamente vocês têm que ter acesso a qual é a relação, né? Por exemplo, quanto que tem, como que o pé se relaciona com um metro. Então, 3,281 pés tem 1 metro. É por isso que eu estou usando. Isso aqui é 1, isso aqui vale exatamente 1. Significa que eles têm exatamente o mesmo tamanho. Tá? 3,281 pés tem 1 metro exatamente. Então, 1 dividido por outro é 1. Aquele 1 que eu venho usar no começo. Tudo isso daqui é 1. Ó. Aqui vale 1. Aqui vale 1. Tá? Então, 3,281 pés, se eu dividir por 1 metro, eu tenho exatamente 1, porque eles têm exatamente a mesma medida. Tá bom? Então, multiplicar por 1 é não mudar nada. Então, eu não estou mudando nada aqui, só estou transformando as unidades, passando tudo isso para pés.
Ok. Dúvidas? Tempo, e o nosso tempo está acabando. Vou fazer o seguinte, hoje eu me demorei mais porque eu apresentei um monte de coisa, talvez vocês já estejam cansados, né? Eu posso talvez deixar essa parte, tempo e massa para a próxima aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. E aí na próxima aula a gente continua a partir daqui. Vou ser um pouco mais rápido, porque eu acho que eu tive que perder tempo. O tempo está aqui, mas eu perdi o tempo. Tive que perder com a questão de algarismos significativos, outras coisinhas aí, né? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Diga. essa aula vai estar disponível pelo Moodle mesmo? Eu vou disponibilizar lá no Moodle. Eu ainda tenho que atualizar lá, tenho que mudar as coisas. Se vocês entrarem lá agora, vocês vão ver que não tem nada a ver com o curso de vocês. O que está tudo bonitinho está no Siga A, por enquanto, mas eu vou passar as informações todas bonitinhas lá para o Moodle. Inclusive, essa aula vai estar disponível lá, vocês podem acessá-la quando quiserem, tá bom? E qualquer material adicional que eu achar que é relevante, que pode ajudar na compreensão de algum assunto, ou que vocês podem estender o conhecimento, se divertir com a física, porque física é divertido. Vocês vão ver que é. Espero. Então é isso. Aliás, lá vai ter um fórum de dúvidas. Quando vocês tiverem uma dúvida, é bom colocar nesse fórum, porque aí todo mundo participa, outros estudantes. Às vezes, um colega que você não conhece pode ter uma resposta que o colega que você conhece não tem. Então é bom usar esse fórum para isso. E eu mesmo, se eu ler o que está no fórum lá, eu respondo, ajudo. Né? Mas é bom que vocês interajam entre vocês. Aí se eu ver que as respostas não estão chegando num consenso correto, aí eu vou lá e intervenho, que é assim, tá? É muito bom usar. Por isso que essas ferramentas, né, da era digital ajudam muito os novos estudantes. Na minha época não tinha nada disso. Eu tinha que olhar o professor, gostasse ou não gostasse, e ir atrás do livro, né? Hoje é bem diferente. Então aproveite. Mesmo quando acabar essa etapa de ensino remoto, eu vou continuar usando o Moodle, porque é lá onde eu vou colocar testes e outras coisas, tá bom? Ok. Mais alguma coisa? E lembrem-se, eu sou extremamente acessível, vocês podem me perguntar o que quiserem, qualquer pergunta, não existe pergunta boba, nem burra. Professor, o que é, qual é, sei lá, a sua cor preferida? Mas claro que a pergunta é boba, porque não tem nada a ver com a física aqui. Mas pode perguntar, eu respondo, sei lá, azul. Professor, uma coisa que não envolve exatamente a física, mas que envolve a instituição em si. O senhor acredita que, posteriormente, mesmo que volte às aulas presenciais, elas se tornem definitivamente híbridas, pela viabilidade das aulas à distância proporcionarem para outras pessoas de outros estados também, até por acessibilidade mesmo? Olha, já existe um programa de ensino à distância na UFPB há anos, né? Que é justamente para quem está muito distante e tal. Mas o curso que vocês estão fazendo é um curso presencial, então isso dificilmente vai mudar. Eu espero que não. De novo, porque tem coisas que vocês têm que estar presente para fazer, né? Principalmente nas ciências e nas engenharias, né? Vocês têm que ter contato com o laboratório, um monte de coisa. E o máximo que pode acontecer, e que não é tão ruim, é ter um pouco de híbrido. O nosso regulamento, né, da UFPB, ele permite, acho que até 25% do conteúdo híbrido. Mas híbrido é isso, não significa simplesmente passar tarefa via Moodle. Você tem que dar uma aula, tem que ter aulas disponíveis, né, tem que ter, no mínimo, tem que ter alguma aula gravada, essas coisas. Mas no máximo é 25% pelo regulamento, tá? Quando voltar ao normal. E eu sempre dei presencial porque é difícil, né? Você exigir de todos os estudantes que eles tenham acesso à internet e tal.
E essa é a maior complicação de que seja remoto. Se não fosse isso, seria maravilhoso, porque você pode dar algumas aulas remotamente. Eu só ia aplicar, acho que, as provas presencialmente. Porque vocês estão me vendo aqui, vocês podem me perguntar, o que eu tenho que falar para vocês é teórico, não tem experimento nenhum, não vai fazer muita diferença. Se o aluno prefere ou não, por uma questão de, eu não vou assistir a aula, eu vou acabar deixando para depois, não vou assistir, mas aí é questão da sua organização. Mas em termos de método não muda muita coisa, pelo contrário, até ajuda. Eu tenho aqui muitas coisas que eu posso acessar na hora, né, e mostrar para vocês que usando só a lousa eu não vou ter, entendeu? Então, perde-se e ganha-se, né? Mas eu acho que vocês ganham mais nas aulas que são teóricas com o ensino remoto do que com o ensino presencial. Mas essa é só a minha opinião. E eu não sei como os outros professores lidam ou dão os cursos, né? Infelizmente, tem algumas pessoas que se aproveitam da situação para se encostar e não fazer nada. Mas eu não acho que é esse o objetivo. O objetivo é você dar aula e prezar para que seja o melhor possível para os estudantes. Tá? Ok, pessoal. Então, acho que por hoje é só. Vocês devem estar cansados e eu já estou sem voz. A gente se vê na quarta-feira, às 14h, tá bom? Valeu, professor. Boa semana. Valeu, professor. Valeu, Tchau, professor. tchau. Boa semana a vocês. Boa tarde, professor. Boa tarde a Tchau. todos. Tchau, tchau.